nós iremos resolver essa questão aqui do PAS da UEM de 2013, em que a gente vai trabalhar com o conteúdo intervalo, aliás, conjuntos numéricos e também as operações entre conjuntos, tá? Operação de interseção e união. Então, aqui ele começa falando, né, são bastante conhecidos os conjuntos dos números naturais, N, inteiros E, racionais Q, irracionais I e reais R. Considerando esses conjuntos, assinale a ou as alternativas corretas, sabendo que os elementos dos conjuntos foram separados por ponto e vírgula. Bom, aqui nessa questão, a gente vai ver bem claro os conjuntos, você vai ter que saber identificar os tipos de números que pertencem a cada um desses conjuntos, né? E dentro do conjunto, por exemplo, dos racionais, as formas que a gente tem de representação deles, tá? Então, só retomando aqui rapidamente, né? Os naturais, eles são formados pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai embora, né? Conjunto bem conhecido e fácil de identificar. Os inteiros, eles vão ser formados pelos naturais e os seus simétricos, então vou entrar ali o menos 3, menos 4, menos 5, né? A gente vai começar aqui do menos 3, tá? Vindo aqui para a parte positiva, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, vai embora, né? Então, a gente consegue perceber que os naturais estão contidos nos inteiros. E aí, a hora que entra no conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, né? A gente tem uma representação geral, né? Que seria a gente dizer que são os números que podem ser escritos na forma de fração, tá? Então, a gente teria uma representação aqui um pouco mais rigorosa, né? Seriam os números assim, ó, da forma fracionária, com o A e o B inteiros, e de maneira que o B seja diferente de zero, tá? Então, a gente não pode ter denominador zero ali. Então, na prática, os racionais a gente pode dizer que são os números que são escritos na forma de fração, ou que também podem estar representados nas formas decimais, né, da fração, que seria por meio de um decimal finito, aquele decimal que tem fim, ou de uma dízima periódica, tá? Depois entra os irracionais. Os irracionais vão ser a negação dos racionais, então são os números que não podem ser representados na forma de fração, certo? E os reais que vai juntar os racionais e os irracionais. Então, os reais a gente pode dizer que seria você pegar qualquer número racional ou qualquer número irracional. Então, seria a união dos racionais com os irracionais, tá? Bom, dito isso, agora a gente vai aqui para a análise de cada item. O item 1, o primeiro conjunto aqui, eu só vou grifar os elementos, porque para ficar bem claro, os números aqui, ó. O 1, o menos 2, o 0,24, né? Por isso que ele fala aqui que o ponto e vírgula ele separa os elementos, porque a gente tem números aqui que são números decimais, então já usa a vírgula aqui no próprio número, tá? E o 0. E no outro conjunto, eu tenho o 3 elevado a 0, o menos raiz quadrada de 4, o 5, 25 avos e o 0. E aí ele fala que se eu fizer a interseção desses dois conjuntos, eles vão estar contidos nos inteiros, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a interseção entre os dois conjuntos. O primeiro conjunto aqui, eu não vou mexer com ele, porque está bem claro os números, né? Estão todos na sua forma já bem conhecida. Porém, no segundo conjunto, a gente tem um número que está na forma de potência, um outro que está na forma de raiz e outro na de fração. Então, nesse conjunto aqui que eu destaquei os elementos em azul, eu vou trocar o 3 elevado a 0 pelo seu valor, né? A gente sabe que qualquer número elevado a 0, com exceção do próprio 0, é igual a 1, certo? Então, aqui, no lugar desse 3 elevado a 0, eu posso considerar o número 1, tá? Em seguida, eu tenho menos raiz quadrada de 4. Menos raiz quadrada de 4 seria a gente fazer a raiz quadrada de 4, que é 2, e considerar ela com sinal oposto. Então, ficaria menos 2, tá? Atenção para um detalhe.
Se esse negativo tivesse dentro do radical aqui, aí não teria como a gente resolver, porque não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos reais, tá? Mas como o negativo está fora, eu posso resolver essa raiz, né? Raiz quadrada de 4/2, e aí eu considero com sinal invertido. E esse 5 sobre 25, a gente vai passar ele para a forma decimal. Todas as frações, elas podem passar para a forma decimal, e todos os números decimais finitos ou dízima periódica a gente pode passar para fração, tá? Então, é importante que a gente saiba fazer essas conversões, porque é a partir delas que a gente consegue fazer uma comparação de números, né? Então, aqui só deixa eu trocar, né? No lugar desse menos raiz quadrada de 4 ficaria o menos 2, e em seguida eu vou trocar o 5,25 por um número decimal que o representa. Para a gente transformar uma fração num número decimal, basta você dividir o numerador pelo denominador, sempre nessa ordem, tá? Não importa que o numerador seja menor. Se o numerador é menor que o denominador, a gente acrescenta um zero e 0, aqui no quociente e faz a resolução, né? Vai ficar o 2 aqui. E aqui a gente terminou a nossa operação de divisão. Se precisasse continuar, a gente poderia acrescentar um zero aqui e continuar a divisão, tá? Então, o 5/25 seria o equivalente a 0,2 ou 0,20, tá? E o zero que já está na forma dele mesmo, né? Então, aqui ficaria 0,2. Então, agora, ó, eu consigo fazer a interseção dos dois conjuntos. O que é interseção? É o que tem em comum, tá? Então, a interseção do primeiro com o segundo, ó, eu teria em comum nos dois conjuntos o 1, o menos 2 e o 0, tá? Então, vejam que realmente, ó, se eu considerar só esses elementos em amarelo, que são a interseção dos dois conjuntos, o que tem em comum nos dois, realmente eles estariam contidos nesse conjunto Z aqui, no conjunto dos números inteiros, tá? Esse símbolo aqui a gente lê como está contido. Está contido significa que todos os elementos que nós estamos considerando fazem parte dos inteiros. É isso que ele está querendo dizer, tá bem? Tá bem? Então, aqui a gente tem que a primeira, ela é verdadeira. Vou assinalar aqui, tá? Agora, no item 2, a gente tem π como primeiro elemento, 3/4 como segundo, 0,34 como terceiro e raiz de 2 como quarto elemento. E no segundo conjunto, nós temos 4/3, π, 10/34 e 2 elevado a 1/2, tá? Bom, qual que vai ser o nosso problema aqui? O nosso problema vai ser comparar os números que estão aqui escritos na forma de fração e decimal, né? Além desse 2 elevado a 1/2 aqui, que a gente também vai ter que transcrever ele de uma maneira que a gente consiga comparar com os do primeiro conjunto, tá? Nesse caso aqui do item número 2, eu vou fazer o caminho contrário, tá? No item 1, eu transformei a fração em decimal. No item 2, eu vou transformar o decimal que eu tenho aqui em fração, tá? Bom, como que eu faço para transformar um decimal em fração? Se for um decimal finito, o que é um decimal finito? Que tem fim, tá? Termina em algum ponto. É fácil fazer essa transformação porque o denominador da nossa fração, ela vai ser uma potência de 10 que tem a quantidade de zeros iguais à quantidade de casas depois da vírgula. Ó. Então, veja que eu tenho duas casas após a vírgula nesse número decimal. Então, o denominador da fração correspondente vai ser 100. Se eu tivesse preenchido 3 casas, seria 1000. Se eu tivesse preenchido uma casa só, seria 10, e assim por diante, tá? Então, o número de casas após a vírgula, ele vai definir para mim quantidade de zeros do denominador da fração correspondente, tá? E depois de feito isso, colocado esse denominador, que ou vai ser 10, ou 100, 1000, 10.000, assim por diante, basta eu repetir esses algarismos aqui, só que sem a vírgula, tá? Então, seria, no meu numerador aqui, o 34, ó.
34 centésimos, tá? Agora, um detalhe importante. Quando a gente trabalha com fração e a gente quer comparar uma com a outra, é importante que elas estejam na forma irredutível. A forma irredutível é a forma mais simples que eu tenho de escrever uma fração, tá? Então, veja que o 34 e o 100, os dois, eles são divisíveis por 2, né? Quando eu consigo dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, a gente diz que a gente simplificou essa fração, tá? Então, aqui, a forma simplificada ficaria 17/50, tá? Por que que a forma simplificada é mais eficiente? Porque uma fração, ela pode ser representada de infinitas maneiras, tá? Você pode multiplicar o numerador e o denominador por qualquer número, desde que faça isso nos dois, no numerador e no denominador, que você consegue a chamada fração equivalente, tá? Então, a forma mais simples, a chamada fração irredutível, é a única garantia que a gente tem de que está fazendo uma comparação realmente equivalente, confiável de duas frações, tá? E aí, se tiver alguma outra fração aqui desses conjuntos que não esteja reduzida, a gente vai reduzir, tá? Que é o caso dessa daqui, ó. Essa fração 10/34, ela é uma fração que pode ser simplificada. Vejam que o 10 e o 34 podem ser simplificados por 2, ó. E aí, fazendo a simplificação, eu vou ter a fração 5/17, certo? Ó, vejam que no caso das frações, ó, 3/4 não é igual a 4/3, né? Se eu troco o numerador com o denominador, a fração é diferente. Então, esse elemento aqui não pode ser igual. E esse número aqui, 0,34, que a gente viu que corresponde à fração irredutível 17/50, ó, ela também não vai ser igual à fração 10/34. Então, a gente já elimina parte das frações aqui como interseção. O π é óbvio que está nos dois, né? Tá bem claro isso. Agora, vamos para o último elemento aqui do segundo conjunto, que está escrito de uma maneira meio estranha, né? 2 elevado a 1/2. A gente não tem como resolver isso, tá? A gente consegue resolver potências com expoente inteiro. Porém, com expoente fracionário, o que a gente faz, na verdade, é uma representação de uma raiz, tá? E aí, a gente vai usar a seguinte regra para você... Isso vale para qualquer situação similar, tá? Se você tem um número qualquer A que está elevado a uma fração n/m, isso, na verdade, expressa uma raiz em que o denominador dela é o índice da raiz. Deixa eu só trocar aqui a posição do m e do n, que quando a gente vai estudar isso em livro, geralmente o n fica no denominador, tá? Só para ficar num padrão mais usual aí de escrita, tá? Então, se eu tiver lá uma fração elevada a um expoente m/n, significa que isso representa o a elevado a m sobre uma raiz enésima, ó. Então, vejam que no expoente, o denominador ele indica o índice da raiz e o numerador indica o expoente, sendo que o a, né, a base disso daqui, seria o nosso radicando. Então, eu posso escrever a elevado a 1/2 como sendo o 2 elevado a 1, né, ó, o numerador do nosso expoente é a potência da base, e o 2, que é o denominador, seria o índice da minha raiz. Como nem o índice 2, nem o expoente 1 precisa aparecer, né, eu posso escrever isso simplesmente como raiz de 2. Então, na verdade, esse 2 elevado a 1/2 aqui seria o mesmo que a raiz quadrada de 2, tá? Então, vejam que agora, quem que eu tenho como elementos em comum, como interseção dos dois conjuntos? Ó, eu tenho o π, que claramente é igual nos dois, né? E eu tenho a raiz quadrada de 2. A parte aqui das frações não foi comum nos dois conjuntos.
E vejam que o π e a raiz quadrada de 2 realmente são números irracionais, né? Eles são números que não podem ser escritos na forma de fração, portanto, está contido no conjunto dos irracionais. Isso aqui está correto, tá? Agora, a 4, a gente não precisa fazer nenhum tipo de ajuste na escrita dos números, ó, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, união com 2, 4, 6 e 8. Vejam que quando a gente une dois conjuntos, a gente pega todos os elementos do primeiro e todos os elementos do segundo e coloca tudo num balaio só. Então, se eu juntar tudo isso daqui num conjunto único, né? O menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, menos 7 vão estar fazendo parte desse conjunto. E aí, é errado eu dizer que ele está contido nos naturais. Ele estaria contido nos inteiros, certo? Porém, nos naturais não, porque os naturais não admitem a presença de números negativos. Então, a 4 está incorreta. A 8 também não precisa de nenhum tipo de ajuste, ó. Vejam que os 3 números desse conjunto, eles estão escritos na forma de fração, tá? Então, eles são racionais. Porém, tem um erro aqui no uso do símbolo, tá? Esse símbolo aqui é o pertence. O símbolo pertence, ele só pode usar para relacionar elemento com conjunto, tá? Então, se eu for relacionar um elemento com um conjunto, eu uso o pertence. Então, eu posso falar assim, ó, o 3/4, ele pertence aos racionais, estaria certo. O 1/4 pertence aos racionais, também estaria certo. O menos 7/5 pertence aos racionais, correto. Porém, aqui eu estou usando a linguagem de conjuntos, ó. Isso daqui é um conjunto. E quando eu vou relacionar conjunto com conjunto, aí eu não posso utilizar esse símbolo, eu tenho que usar o está contido, assim como nos anteriores, ó. Então, esse símbolo aqui, Czinho, está contido, ele serve para relacionar conjunto com conjunto. Então, tem que tomar muito cuidado ali, porque se você marca aquela 8, né, por um descuido ou mesmo por não saber desse detalhe, você perde a questão toda, tá? Então, cuidado. Está relacionando elemento com conjunto, você usa o pertence. Você está relacionando conjunto, né? E aí isso fica evidente pelo uso das chaves aqui, ó. Está relacionando conjunto com conjunto, você tem que usar o está contido ou não está contido. Então, a 8, cuidado que ela não está correta, tá? Agora, a 16, aí sim ele usa o símbolo e, o pertence, de maneira correta. Olha, ele fala que o π, que é um elemento, pertence aos reais, e o 0,333, que também é um elemento, pertence aos racionais, tá? Bom, aqui está correto tanto o uso do símbolo, né, quanto a relação que eles estão expressando, porque o π, por ser um número irracional, automaticamente ele também é real. Então, qualquer número racional ou irracional, ele automaticamente é real, tá? Então, como o π pertence aos irracionais, automaticamente ele pertence aos reais também. E o 0,333, que é um número decimal finito, né? Olha só. Ele é um número racional. Então, pertence aqui de maneira correta aos racionais, tá? Então, no final aqui é da nossa somatória, né? A gente tem o 16, o 2 e o 1. A nossa somatória aqui resulta em 19.